Boa noite, Mauri Ono. Tudo bem com você? Graças a Deus, Alex. Tudo bem com você? Também, tudo muito bem. E já quero começar assim, te dizendo que estou muito feliz aí, né? Muito honrado, muito agradecido por ter essa oportunidade de bater esse papo com você, de entrevistar você aqui no Cilegens. Muito feliz, viu, Mauri? Muito obrigado. Muito, pelo contrário, quem está honrado aqui em estar participando sou eu, né, essa deferência em estar podendo conversar com você um pouquinho. É um prazer. Bom, que bom. Bom, para as pessoas que estão assistindo a primeira vez, eu acabo tendo que repetir o conceito, né? Qual que é o conceito do C-Legends? C-Legends é uma brincadeira com o termo C-Level, né? O C-Level, para quem não sabe, é um termo utilizado para pessoas que ocupam posição de diretoria, né? Então, você tem CIO, CEO, CSO, você tem vários C aí, cada um é um tipo de diretor dentro de uma empresa. E qual que é a ideia? Né? A ideia é desmistificar um pouco essa questão de que essas pessoas que estão nessa posição estão ali por sorte, ou mesmo estando ali por muito trabalho, que a vida é muito fácil, que, enfim, né, só mar de dinheiro, tranquilidade, ser chefe, né? Existe de muita gente, esse lado místico aí. Então, a ideia é desmistificar isso e, a partir dessas experiências, inspirar pessoas. Né? Então, a ideia é inspirar pessoas por meio de histórias inspiradoras. E nisso eu falei, puxa vida, tem que entrevistar o Mauri. Tá bom? Então é isso. Bora lá, estou à disposição, vai ser um prazer. Então vamos lá. Só para fazer uma abertura, então, olhando aqui, né, o seu histórico aqui, seu track records aqui, você é uma pessoa, né, um profissional que vem da engenharia eletrônica, né, formação, graduação, depois Exato. passou também por administração, tem alguns MBAs aí na GV, né, na parte de gestão, é autor de um livro, né, que eu não sabia, fiquei sabendo quando eu fui olhar o seu LinkedIn com mais cuidado, né? Um livro Conselheiro Estratégico, da editora Saraiva, né? O Guia de Alta Administração para o Desenvolvimento da Estratégia Corporativa. Achei assim, o tema fantástico, né? Com certeza vou atrás aqui para aprender. E, assim, na sua história profissional, você passou em várias empresas, né? Você começou, pelo que eu vi, na área de telecom, né? Digamos assim, na NEC, né? Isso. Atendendo empresas telco. Depois, acabou indo para o Grupo Algar, né? Passou por algumas empresas do Grupo Algar, Engerredes, aí como diretor de desenvolvimento de negócios, na Algar Telecom também com o mesmo cargo. Foi quando eu te conheci, né? Exato. Esse período aí de 2003 a 2008, que me parece que você passou ali, foi mais ou menos o tempo que eu fiquei também. Depois você foi para o Algar Tecnologia, né, como diretor de processos de outsourcing. Depois foi para a holding, né, como CSO, né, que é o VP corporativo de estratégia. Perfeito. Se envolveu no ambiente de startups, né, começou ali se envolver com esse ambiente apaixonante aí, né, de inovação, de startup, assumiu uma posição na Voxline, né, que tem nosso grande amigo Fecchio, né, como CEO atualmente lá, Exato. assumiu lá a posição de diretor de transformação digital e inovação, é conselheiro também, né, de algumas empresas, e sei que atualmente você está como diretor de novos negócios da Iguá Saneamento em São Paulo. Então, eu vou te passar a palavra, Mauri, e vou te fazer uma pergunta. Sua vida sempre foi muito fácil assim? Você acordou com esse tanto de posição e é um cara C-level, né, alto nível aí, né, manda e desmanda. Como é que foi? Conta para nós a receita dessa vida fácil. Olha, de fácil não tem nada, mas com certeza é de muito orgulho, né? Na verdade, a gente sabe que para você conquistar qualquer coisa, seja na vida pessoal, na vida profissional, nada vem de mão beijada, e muito pelo contrário, eu acho que, na minha visão, acho que se viesse, até a gente não daria tanto valor quanto a gente subindo, né, degrau a degrau, fazendo, testando, acertando e errando, né, e aí vem um pouquinho do conceito que você comentou de startup. Eu acho que tanto em empresas, né, startups, quanto na sua vida profissional,
é natural você ir tateando, crescendo, aprendendo todo dia, né? E errar em alguns pontos faz parte. Na realidade, ele faz parte do aprendizado, né, que a gente tem. E então, assim, a minha vida, como você comentou, comecei lá atrás como um engenheiro recém-formado, né, focado na área de telecom. Aliás, foi uma boa escola também esse início de carreira, porque já nesse momento eu estava entendendo um pouquinho dentro de todas essas áreas, né, de tecnologia, se eu queria seguir uma área puramente técnica, uma área mais de gestão, né, uma área e graças a Deus eu costumo dizer isso daí, inclusive para os meus filhos, né, essa área de engenharia é interessante porque ela te dá uma boa base, né, em termos de formação, mas ao mesmo tempo ela te abre um leque de opções para você poder seguir, né, para alguns caminhos, né, de especialização, né, ou até mais generalista, se você quiser, porque você já tem uma base técnica que te permite isso, né? Então, essa primeira etapa foi muito interessante, uma multinacional japonesa que foi uma escola, né, assim, em termos de saber como é que era uma organização, por ser, né, de origem japonesa, uma disciplina muito forte e existia também uma hierarquia muito boa, né, muito forte. E quem estava saindo da universidade é interessante até para você aprender, né, um pouco vem do mundo acadêmico, você saber o que é o mundo corporativo e poder fazer esses links, né, do que você aprendeu, com colocar. Então, acho que isso foi um aprendizado muito legal, né? E a partir ainda nessa primeira etapa da minha vida profissional foi interessante porque ao longo desse período eu acabei também, apesar de ir na mesma empresa, assumindo algumas atividades, né? Seja desde o começo lá onde a gente fazia dimensionamento de centrais elétricas, né? Centrais de comutação no caso, e a gente então comecei com dimensionamento mesmo do tamanho da central, as primeiras licitações de celular, né? É até ruim falar, da impressão que a gente é tão velho, né? As primeiras licitações de celular, quando não existia celular, eu acabei participando com o time, então eu participava do time que fez a licitação, eu trabalhava muito na área comercial, participava da entrega das propostas, discussões técnicas, né? Toda a parte de homologação. E a gente teve o privilégio pela ANEC de ganhar foram grandes licitações, a gente ganhou São Paulo, Rio e Bahia, na época, que eram grandes mercados. E a primeira ligação, inclusive, foi muito interessante, porque a primeira ligação de um celular no Brasil foi feita com uma central que a gente tinha feito dimensionamento e a gente ganhou, né, que foi na Telerge, na época que era do Rio de Janeiro. E a primeira ligação foi feita entre o presidente da ANEC, que era o Garbi, né, junto com, do outro lado da ponta, estava o então ministro das Comunicações, que era o doutor Osiris Silva, né, super conhecido, e que fez a primeira ligação. Né, e é interessante que, futuramente, eu nem imaginava, né, o mundo vai dando voltas, o doutor Osiris virou muito amigo meu, porque ele, inclusive, foi conselheiro da Algar, onde eu também trabalhei, e nessa época eu estava na vice-presidência de estratégia, e então eu participava muito dos conselhos, e deu uma liga muito boa, e o doutor Osiris gostava muito de conversar comigo sobre vários assuntos, tanto que o dia que ele ficou sabendo que eu ia escrever esse livro que você comentou, né, sobre estratégia corporativa, ele fez um pedido, foi muito bacana, assim, até me emocionou, porque ele fez um pedido assim, se ele podia escrever um pequeno texto de prefácio, de abertura, e ele está lá no livro, né? Muito bacana o que ele escreveu lá. Então, ele virou um super amigo, mas voltando ao assunto, assim, lá desde os primórdios, né, dessas centrais e depois da telefonia celular, e aí foi indo, né? E aí foram etapas que eu fui trabalhando, né? Na época ainda, na própria ANEC, existia dentro daquele momento existia um projeto que chamava Plano Comunitário de Telefonia, né?
onde, na época, se vendia um aparelho telefônico como um bem, né? Todo mundo colocava no imposto de renda como um bem, né? Custava fortuna, tinha até mercado paralelo para isso. E a gente fazendo esse plano de expansão, a gente começou a popularizar o que era um telefone, né? Na época. Então, muita gente que ficava naqueles orelhões, né? Se eu falo isso para meus filhos, nem sabem o que é orelhão, penso que é, né, orelha de elefante, né? Assim, orelhão tal. Naquela época, o pessoal não tinha telefone em casa e ficava em orelhão. E quando a gente fazia esses planos comunitários de telefonia, existia filas. Fazia fila já à noite para comprar uma linha telefônica tal. Então, isso eu participei muito na época da NEC, foi uma experiência muito bacana, né, esse tipo de coisa. E na época, inclusive, foi interessante, porque pela NEC, a gente ia graduando, ia subindo de cargo. Tinha um momento que, para você chegar num cargo maior, você tinha que ser expatriado, né? Ou seja, ir para o Japão e passar lá na sede, 1 ano ou 2 anos, né, trabalhando para você poder conhecer, se aprofundar e trazer isso daqui para o mercado brasileiro. E tiveram colegas que, inclusive, entraram comigo na NEC, que foram expatriados durante 2 anos, 3 anos, e na época eu tinha sido nomeado também para ir. E por conta desse plano do PCT, que a gente chamava, que é o Plano Comunitário de Telefonia, pediram para que eu não fosse, né? Porque eu que estava tomando conta dessas linhas. A gente vendeu mais de 400 mil linhas de telefones no Brasil, em vários locais do Brasil, né? E nesse momento, inclusive, assim, para que eu não ficasse parado na minha carreira, né, e pudesse continuar galgando, o presidente daqui, que era o Garbi, na época, teve que fazer uma carta para o presidente da NEC, do Japão, informando quem era eu, dando um pouco do meu currículo e dizendo por que eu não estava sendo expatriado, que era para um projeto específico e tal. Então, eu consegui ter um aval para conseguir o grau funcional, né? Na época era grau funcional que se falava, mesmo não tendo sido expatriado naquela época, né? Então, a gente vê que, assim, puta, é legal porque você vai tendo alguns reconhecimentos diferentes, né? Então, foi uma boa escola, né? E a partir daí, logo, assim, eu fiquei 10 anos na NEC, exatos 10 anos, né, que eu fiquei lá, e sou grato até hoje, tenho muitos colegas lá ainda, continuam lá. Me chamaram para ir para Algar, né? E na época, assim, eu estava já numa posição boa, numa multinacional japonesa, e eu iria para uma empresa que era uma empresa nacional, Algar, e era mais desafiador ainda, porque, na verdade, eu fui para uma startup da Algar, que era Engerredes, era uma empresa de backbone de longa distância e que estava começando do zero, né? Então, assim, eu fui para lá para desbravar junto com alguns outros colegas e montar essa empresa, né? E muita gente vinha buzinar, pô, você vai sair de uma multinacional, você vai para uma empresa dessa, tal. E foi, assim, realmente um passo desafiador, mas eu digo que eu tenho um pouco desse espírito empreendedor, né, e meio aventureiro. Então, foi o melhor passo que eu dei, né, porque a partir daquele momento abriram vários leques dentro da Algar. A Algar é uma empresa, para aqueles que não conhecem, é uma empresa também fantástica, né, de dono, né, brasileiros, é uma família, a família Garcia. E lá eu consegui achar o meu espaço, né? E a Algar é uma empresa que é multinegócios. Na verdade, hoje já reduziu bem, mas na época era bem diversificada, que tinha a parte de telecom, a parte de agro, aviação executiva, empresa de mídia. Então, foi um negócio muito bacana, né? Inclusive, foi lá que nós nos conhecemos, né, Alex? Então, assim, eu comecei na Engerredes, a gente constituiu essa empresa de backbone. Na época não podia juntar com o que era na época a CTBC, né, que hoje é o Algar Telecom, por questões regulatórias, uma empresa incumbente, né, que é a empresa de telefonia local. Na época não podia ter essas longas distâncias, era só Embratel, então tinha que constituir uma empresa diferente. Daí a gente ter constituído a Engerredes. Depois que isso daí caiu por terra, quer dizer, a regulamentação permitiu, a gente fundiu, e foi aí que eu fui para Algar Telecom, na época era CTBC, né? E lá eu trabalhei muito tempo na área de desenvolvimento de produtos,
o primeiro sistema VoIP, né, que na época estava nascendo, né, Voz over IP. A gente fez um desenvolvimento, lançamos esse produto, uma série de outros produtos na parte de celular também que a gente foi desenvolvendo. E, para minha surpresa, um dia, essa história é bem emblemática, né? Tinha um CEO, na época era o José Mauro, que era o CEO da Algar, né? Não era da família, era um CEO executivo também. E a gente estava num evento de final de ano, evento de executivos, e era assim, para contar um pouco de como tinha sido o ano e como é que era, né, como todo evento, como é que é o planejamento para o próximo ano e tal, né? E chegou no intervalo de café desse evento, o José Mauro veio para mim assim, do nada, eu estava tomando café, ele também falou, Mauri, eu vou anunciar que nós vamos criar uma empresa de tecnologia. Eu falei, putz, Zé Mauro, que bacana, né? Legal, tal. Ele falou, então, mas eu vou anunciar agora, porque vai ter minha fala agora na volta do intervalo, e eu vou anunciar que quem vai fazer essa criação é você. Eu falei, como? Zé Mauro, para com isso, né? Minha base sempre foi telecom, vou criar uma empresa de TI e tal para o grupo e tal. Ele falou, não, eu vou anunciar, depois a gente conversa. Eu falei, bom, quem tem juízo obedece, né? Vamos lá, né? E foi muito engraçado, porque ele chegou na volta dele, da fala, ele anunciou e falou, olha, o Mauri, né, foi a pessoa que foi eleita aí, vai desenvolver essa empresa, vai trazer para a gente fazer a aprovação e tal. E todo mundo bateu palma tal. Aí chegou no final da noite, o pessoal vinha, né? Pô, Mauri, que bacana, o que você vai fazer? Eu falei, olha, não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Bom, em suma, nessa ida foi muito interessante, né? Porque nesse evento, tendo terminado esse evento, eu afastei um pouquinho das atividades que eu estava, óbvio, eu não deixei de estar, eu simplesmente me afastei um pouquinho, continuei com a equipe que eu tinha lá, mas eu fiquei 6 meses debruçado nesse desenvolvimento, né? Na época, inclusive, o próprio FEC, que você comentou, ele era o diretor de tecnologia da CTBC, né? E ele apoiou bastante, então a gente foi desenvolvendo e a gente contratou uma consultoria e eu fui desenvolvendo com ela e leva no conselho e volta, faz ajuste, leva tal. Em suma, em 6 meses a gente conseguiu aprovação, constituímos essa empresa e o mercado e fomos para o mercado, né? Nessa época o FEC, inclusive, foi eleito lá para ser o presidente dessa empresa e eu fui como diretor, né, de novos negócios na parte de BPO e a gente começou a tocar a empresa e foi um sucesso porque era uma empresa de tecnologia, onde a gente juntou toda a parte de data center com a parte de contact center, então a gente fez um misto de ITO e BPO e foi uma empresa que, assim, hoje ela continua muito bem, obrigado, né? E eu lembro que nessa época eu fiquei, quando eu fui para a Algartec, né, que era a Algar Tecnologia que a gente criou, eu fiquei lá, assumi toda uma equipe de BPO, mas eu fiquei lá 2 anos, né? Quando, para minha surpresa, né, e as coisas foram acontecendo assim, mas assim, nem tudo, como você falou, são rosas, né? Assim, monta do zero, você se esforça tal. A hora que começa a ficar bom, né? Em 2 anos eu tinha montado uma equipe fantástica, legal, o negocinho estava começando a ficar azeitado. Vieram para mim, e aí veio da holding, né? Do grupo, falou assim: ó, Mauri, a gente fez uma análise aqui, a gente gostaria de te convidar para vir para a holding criar a vice-presidência de estratégia, né, inovação, que não existia na época. Tinham alguns VPs, né, tinha o CFO financeiro, tinha de TH, lá a gente chamava talentos humanos, né, não RH. Então tinha o de TH, tinha o financeiro, tinha o de marketing e tal, mas não tinha o de estratégia. E foi aí que eu, né, aceitei. Eu falei, olha, não acabei meu papel ainda na Tech e tal, não, mas vem para a holding, porque é muito importante e tal. E eu fui para a holding desbravar também esse mundo, né? Então, na holding, o papel lá foi exatamente criar toda o modelo, toda a trilha de estratégia que a gente ia conduzir junto ao conselho de administração do grupo, né? Então, nessa época, a gente trilhou, fizemos
trouxemos o conceito de BSC, né, Balance Scorecard, para dentro do grupo. E aí você imagina o desafio que era, assim, lógico, no começo eu também sem equipe, com poucas pessoas e tendo que lidar com isso daí, e a gente foi estruturando. E você imagina fazer estratégia de empresas que tinham maturidades diferentes, né, natural, né? Você pegava uma empresa como Algar Telecom ou a TBC, já tinha uma equipe muito grande, uma estratégia mais bem elaborada, tal. Você pegava uma própria Algar Agro, né, que era a parte de esmagamento de soja, um pouco menos, uma empresa como Aviação Executiva, tinha quase nada de maturidade corporativa, né? Então a gente meio que nivelar, colocando indicadores, levando dentro de um cronograma para o conselho, foi um negócio bacana, assim, para mim pessoalmente até de crescimento, né? E foi bom que nessa época, além da parte de estratégia, que foi quando me motivou também a escrever um livro, que eu escrevi em parceria com o Lobão, que era um amigo, na época ele era da Fundação Dom Cabral, né, um professor da Fundação Dom Cabral, hoje ele é HSM, e é uma pessoa que assim, a gente se juntou para escrever esse livro e foi muito bacana, né? Mas junto com essa atividade de estratégia, eu tinha também a parte de inovação, né? Onde a gente, nesse meio tempo, a gente começou todo o embrião de uma venture capital, uma corporate venture capital dentro do grupo, né? Que hoje é o Algar Ventures, muito legal, né? Ter iniciado esse processo lá atrás. E dentro disso daí, eu tinha um papel também de olhar o portfólio. O grupo tinha um portfólio muito grande, né? Então, dentro dessa visão, eu tinha que trabalhar junto ao conselho, assim, quais as áreas que eventualmente a gente deveria ir aos poucos desinvestindo e quais as áreas que seriam mais interessantes para investir, né? Então, a gente fazia esse papel, trazia, discutia num formato muito estratégico dentro do conselho. E o que foi interessante é que, assim, eu trouxe dentro dessas alternativas coisas que tinham a ver com o DNA da Algar, mas que fossem future-proof, ou seja, que tivessem uma visão, né, de perpetuidade aí no futuro, né? Então, a gente olhou uma série de áreas de concessões, até porque o grupo trabalha muito bem com concessões, né, de telecom. Na época tinha terminais de ônibus rodoviários que eram também concessões, tal. Então a gente pesquisou concessões de rodovias, ferrovias, aeroportos, tal. E eu trouxe um negócio que era uma paixão minha também, que era a parte de energia, né? Energias renováveis. E quando eu trouxe isso daí para o conselho falou: olha, energia é um negócio bacana. Se aprofunda um pouco nesse tema e traz para a gente discutir no próximo encontro. E aí eu fui trabalhar, né? Na época eu fui analisar um pouco de energia eólica, PCHs, né, hidráulica, né, biogás, uma série de energias. E, coincidentemente, as coisas acontecem também, cai assim. Foi muito interessante, porque, coincidentemente, veio um empreendedor que tinha morado muito tempo lá fora. Hoje ele, inclusive, está dentro desse processo, que era o Gustavo, né? Um cara que era um PhD em energias renováveis, principalmente em fotovoltaico, né? E aí nós começamos a pensar um pouco nisso, e aí dentro dessa estrutura, eu levei para o conselho, falei: olha, a gente gostaria de se aprofundar aqui nesse nível de energias renováveis, né? E o conselho, novamente, deu carta branca, falou: Maurício, está dentro do seu papel, vai lá e tenta desenhar alguma coisa para a gente discutir. E foi quando eu e o Gustavo fomos para os Estados Unidos, fizemos uma varrida, fazer um benchmark fantástico lá, fomos no Google, lá no Vale do Silício, fomos no Facebook. Depois a gente foi lá para Portland, né, que é a meca da sustentabilidade, e a gente trouxe muitas ideias, né? E aí a gente começou a desenhar o que seria uma empresa de energias fotovoltaicas, né? Que depois evoluiu fotovoltaico, já tinha instalações fotovoltaicas com biogás, então foi um negócio bacana, a gente começou a fazer um misto, né? E a hora que a gente levou esse negócio, eu estou tentando ser mais rápido aqui para também não tomar muito tempo, mas assim, a gente trouxe um belo projeto e foi aprovado. Mas era um belo projeto onde tinha eu e o Gustavo, né? Mais ninguém, né? E a gente ia começar efetivamente do zero. E essa foi uma experiência muito legal,
Porque quando a gente falou assim, pô, vamos montar do zero uma startup aqui, né? E era literalmente uma startup, né? Sim, com o apoio de toda a Algar, mas ia ser uma startup. E aí eu tomei a liberdade, falei, cara, não vamos montar dentro da Algar aqui, dentro da estrutura física da parede, né, da Algar. Vamos dar uma cara mais leve, né? Mudar um pouquinho, até porque eu já era mentor de startups, eu conhecia um pouquinho desse novo setor. Eu falei, cara, nós temos que fazer uma coisa diferente, né? Se a gente quer um resultado diferente. E o Gustavo foi muito interessante. Eu falei, Mauri, vamos pensar fora da caixa? Vamos. Ele falou, olha, eu não sei se você vai gostar, mas tem uma casa muito antiga que foi onde eu nasci, né? Que ficava em Uberlândia, por sinal. Ele falou assim, cara, assim, estava alugado, já desalugaram e tá lá, tá vazia. Você quer dar uma olhada? Eu falei, cara, bora lá. Pegamos o carro, fomos para lá. Pum! Abrimos a casa, assim, até bem empoeirada e tal. E eu falei, cara, isso daqui tem uma cara de startup, mas nós vamos ter que arregaçar a manga aqui e limpar nós dois esse negócio, né? Aí fomos lá e começamos do nada, era eu e ele, né? Na sala, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar escritório. Na cozinha, nós vamos fazer uma copinha ali para a gente, né? Ali, inclusive, eram os quartos. Num dos quartos vai ser a sala de reunião. E aí foi. A gente começou assim. Aí contrata um técnico, contrata um auxiliar, o negócio foi crescendo. E foi muito interessante, porque, de novo, né? A gente acerta em algumas coisas, a gente erra em outras, batemos muito a cabeça, né? Batemos muito a cabeça. E teve uma época, inclusive, nessa época já tinha mudado o CEO do grupo, já era o Luiz Alexandre. O Luiz Alexandre já é a terceira geração dos acionistas, né? E o Luiz Alexandre é um cara fantástico também. Ele me apoiou muito no começo, até para levar para o conselho e tal. Mas teve uma época que, assim, como eu estava acumulando a vice-presidência, né, da holding, e eu estava com a presidência, a gente estava montando essa startup, um dia ele me chamou na sala dele e me deu um puxão de orelha. Ele falou, Mauri, deixa eu falar um negócio, cara. Você é vice-presidente de um grupo, né? E você está trabalhando, tá bom. Tem uma startup aí que a gente deu um aval, mas você está gastando mais tempo nessa startup do que aqui dentro, né? E eu até falei com ele, falei, Luiz, eu concordo com você, mas me dá um waiver aí para eu poder fazer isso, porque é o seguinte, aí eu já tinha uma pequena equipe dentro da holding, né? E a gente já tinha traçado os cronogramas, a gente já estava mais ou menos andando, então assim, ele já tinha saído da inércia, já estava andando um pouquinho. Por outro lado, a startup, eu falei, cara, se a gente não colocar, se eu não colocar um pouco de foco, assim, a gente vai gastar dinheiro, não vai dar em nada, né? E assim foi feito. Ele falou, não, vamos indo, vamos ver como é que a gente administra isso. E eu tentei me desdobrar, né? Falei, puta, realmente eu tenho que ficar aqui na holding, eu tenho que trabalhar na holding, mas não posso tirar o olho lá do, né? Olha o peixe, frito o peixe, olha o gato e tal. E assim foi feito, né? E o negócio começou a crescer, começou a ir bem, tanto que chegou num determinado momento, eu mesmo falei assim, ó, Luiz, não está dando, o negócio já começou a crescer, e aí a gente resolveu trazer um outro executivo para assumir essa parte da Alsol, né? Na época era a empresa Alsol, que era essa empresa que a gente estava criando, e eu continuei mentorando, mas na época foi o Oswaldo Firmino, que é outro brilhante executivo, né, que assumiu lá, e a gente continuou trabalhando. E depois foi um negócio muito bacana, que um pouco antes até de eu sair da Algar, o próprio Luiz Alexandre um dia me chamou e falou, Mauri, eu vou ter que dar o braço a torcer. Realmente foi muito bom você ter persistido em ter feito isso, porque senão não ia sair, e a empresa cresceu, né? Tanto cresceu que ela tomou um corpo, começou a ir inclusive para os países vizinhos aqui, né, da América Latina. E, se não me engano, acho que foi em 2018, a Algar vendeu 80% dessa empresa para a Energisa, que é uma empresa específica de energia, né? E continua ainda na sociedade, né, com os 20%. Então, foi um negócio muito bacana mesmo que dá orgulho de ter criado, né? E aí foi indo, né? Logo depois eu acabei saindo da Algar, fui empreender um pouquinho, montar uma startup própria, né, com sócios que também eram amigos que estavam no setor. E aí foi uma startup na área de era tecnologia, mas voltada à saúde, né? Então assim, o que o Mauri tem a ver com saúde, né? Mas como eu lá na Algar me deu uma grande base, né? Porque quando eu fui para a vice-presidência, eu trabalhava com todas as empresas, desde agro,
né, como eu comentei, com a empresa. Então, assim, eram vários setores e tudo bem, né? Assim, vamos aprender, vamos estar aberto a aprender. Isso foi bacana, né? Então, isso, quando eu saí, assim, falei, cara, vamos enfrentar também essa área de saúde, vamos embora. E aí fizemos uma startup, né? Começamos a colocar de pé. Hoje ela, inclusive, continua ativa, né? Tá uma empresa que está ainda patinando, mas já começou a tracionar em alguns momentos, né? E depois eu fui para, como você comentou, né? Fui ajudar o próprio FEC na Voxline. A Voxline é uma empresa, né, de contact center do grupo Habib's, que já é outro setor, uma empresa na área de alimentação e tal. E ali eu estava ajudando com toda a parte de inovação e de transformação digital, né, da empresa, e foi um período legal, onde a gente também trabalhou um pouco nessa transformação, voltado principalmente pegando essa parte pegou um pedaço aí da pandemia, essa parte de delivery, que deu um boom também, né? Então a gente começou a trabalhar um pouco mais nisso, trazendo um pouco de tecnologia para dentro desse setor, né? E agora, mais recentemente, né, também fui surpreendido aí, o mercado vindo me buscar para ir para uma empresa de saneamento, né? Assim, o que o Mauri tem a ver com saneamento, né? E foi legal, porque era exatamente essa aposta, né, que eu estou hoje na Iguá, que era exatamente assim, trazer inovação, né, criar um espaço de tecnologia ou de telecom dentro de uma empresa de saneamento, né? Tem uma vivência, uma estrutura para saneamento. É uma empresa que está em 6 estados, tem mais de 19 operações, 20 operações aí no mercado, né? E a gente está lá desbravando de novo. O conceito para mim foi sempre assim: estou aberto a aprender coisa nova, né? Então, setores diferentes, cada setor tem sua particularidade. Trazer inovação, porque para mim inovação tem que estar na veia. Hoje não existe, não é mais charme, né? A parte de inovação, acho que é um ponto crucial de sobrevivência das empresas. E diria assim, eu já tinha, até né, quando eu trabalhei nessa parte de energias renováveis, eu já tinha um pouco disso, mas engraçado que vindo para a Iguá me fomentou muito a parte de ESG, né, que hoje se fala muito, já se formatou, mas realmente é uma necessidade para todas as empresas, seja do ponto de vista de responsabilidade mesmo social, né, quanto até de evolução econômica, né, de se posicionar. A gente vê que as ações de empresas que têm o ESG, não só para estar na parede, mas efetivamente praticando, têm tido um diferencial muito grande, né? Então, só para quem não sabe, o ESG, né, é a sigla que a gente fala sempre voltando à responsabilidade social, ambiental e econômica, né? Então, ele tem um âmbito de sustentabilidade em todos os ramos aí, né? Então, isso, assim, de novo, a hora que você olha, né, todas as passagens que eu passei, que eu falei rapidamente, mas é interessante o formato que a gente vai trabalhando e se adequando, né, à realidade de determinado segmento, a determinada empresa, né? E tudo isso, assim, fala, puta, Mauri, né, é só sucesso. É como você falou, de jeito nenhum. Muito tombo, muito projeto que, assim, ficou pelo caminho. Eu trabalhava muito com M&A. A gente fez muita compra, muita aquisição de empresa, mas outras a gente realmente não conseguiu e, assim, era uma coisa assim que às vezes desanimava, sabe? Você fala, puta, trabalhei 6 meses, o negócio estava pronto e o negócio foi por água abaixo, ou seja, 6 meses jogado fora. E aí você fala, puta, preciso me reanimar. Como é que eu me motivo de novo? Porque você sai derrubado, né? Você fala, meu, não é a praia, vou parar com isso, tal. Então, realmente nem tudo é um mar de rosas, né? Mas graças a Deus eu acho que isso tudo dá para usar como aprendizado para você ir melhorando sempre, né? Então, Alex, eu não sei se era um pouco disso, mas assim, eu quis passar um pouquinho dessa vivência, né, que você tinha pedido, e não sei se abrange um Perfeito, pouquinho do que Maurício. você falou, né? Não, olha só, é assim, para mim, né, eu sou um cara também que adora empreender, né, escuto
esse tipo de história aqui, assim, né, é uma adrenalina, né, que vem, né? Você, pô, eu não sabia que o Mauri era tanto assim, se não tinha encostado nele antes, né? Ficou passando. Cara, eu tinha que ter encostado no Mauri antes, eu não conhecia, né? Impressionante. A gente trabalhou junto, né? Tinha um Verdade. contato não muito próximo, mas a gente, né, se encontrava, mas, enfim, não sabia, né, desse viés aí, nem viés, né, dessa veia. Aham. Mas eu queria puxar algumas coisas que você comentou, e aí voltar lá do início, né? Você falou da NEC, você falou que era uma empresa, né, por ser japonesa, e você é descendente Sim, de tenho a descendência, na realidade, eu sou mestiço, né? Meu pai era Nissei e minha mãe já era português, descendente português com italiano, né? Então, Perfeito, já é uma mistura. Mas sim, tenho descendência japonês, sim. perfeito. Eu estou te perguntando isso porque você falou da NEC, né? Não sei se foi uma coincidência ou é uma questão de valores, né, que se atraem, né? Porque você falou de dois valores aqui, né? Ou Uhum, de duas competências, né? Vou chamar de competências aqui, que é a disciplina e hierarquia, né? Você falou, isso, pô, lá tinha um negócio muito forte, que é hierarquia e disciplina. exato. E assim, como é que você vê hoje isso, né? Essa questão de hierarquia e disciplina nesse mundo. Nem é VUCA, né? VUCA já foi, né? Hoje já é muvuca, né? VUCA, no VUCA, né? Sim, É um colega meu que fala isso. O mundo já não é mais VUCA, já é muvuca, né? Já virou uma bagunça, né? e aí, assim, eu escutando a sua, né, a sua jornada, né, assim, de step by step, né, mas muito estruturada, né, muito organizada, assim, naturalmente tem, né, um peso grande, né, da sua origem, né, e da empresa que você veio, disciplina e hierarquia. Como é que você vê isso hoje? Nesse mundo de startup, né, que nós estamos falando de tentativa e erro, Isso. né, erra rápido, acerta rápido, muda e tal, geração. Cabe disciplina e hierarquia? Continua sendo fundamental? Como é que é isso na sua visão? Olha, Alex, eu acho que essa é uma boa pergunta. Eu acho que as coisas vão mudando, né? Elas funcionam em algum determinado momento e até o ambiente acaba mudando. Eu acho que assim a disciplina, para mim, é um negócio fundamental. Ele continua valendo em qualquer momento, né? E isso eu aprendi muito, por exemplo, disciplina com horário, né? Eu sou muito chato com horário de, sabe, de reuniões, de, sabe, de ter aquilo lá. Já a hierarquia, eu acho que hoje já não cabe muito, não. Eu acho que naquele tempo existia, até por uma questão que a gente vinha, não voltando muito, né, mas de uma revolução mais industrial, um negócio de indústria, né, que você tem processos e tal. Hoje eu acho que assim a hierarquia, ele não sob a ótica de hierarquia de status, né? Eu tô lá, tem a cadeia hierárquica e tal. Existe sim de competências, né? Então assim hoje a gente trabalha, a gente vê muito, principalmente em tecnologia, você sabe disso. Se trabalha muito em squad, onde você traz várias competências, monta aquilo lá, depois desmonta, vai para o próximo, né? Os modelos que ágeis que a gente vê hoje não suportam muito assim, porque tem que falar com fulano para depois fulano. Esse tipo de hierarquia, eu acho que hoje cai muito por terra. E quando a gente vê essas startups, e eu sou muito fã, porque eu aprendo, aliás, eu mentoro, mas eu aprendo mais com startup do que eu ensino ou dou mentorias, né? Porque os caras vêm com uma ideia bacana, né? Então você vê que essa turma que está chegando, né? E assim, a gente sempre fala de startup de pessoas jovens, mas eu já vi startup de pessoas que têm mais cabelo branco, mas assim, por dentro, o cara é um jovem, o cara tem uma visão super aberta, né? Então, trabalha assim por competência e por job, né? Então, assim, eu vou fazer um trabalho por job, eu tenho competência nisso, vamos lá, que assim, me dá tesão fazer um negócio desse, vamos embora, vamos fazer. Fechado aquilo lá, desfaz e vamos montar outro squad, né? Vamos montar outras coisas. Então, eu acho que as coisas têm que evoluir também, sabe? Não é porque lá atrás era assim, funcionava, que tem que ser, a gente tem que estar inovando. Agora, quando a gente fala em disciplina, eu acho que tem que ter sim.
E eu vejo muita energia, principalmente da turma nova, assim, cara, os caras já querem subir, já chegar no topo e tal. E nesse ponto eu falo, cara, é muito bacana, mas deixa eu te contar um negócio, cara, tem um segredo aqui, você vai ter que comer muito sal. Se não te contar, você vai ter que comer muito sal aqui para uma série de coisas, né? Que é natural. E isso não significa que você vai assim, demorar 20 anos para fazer, não, mas tem que pegar um pouco do traquejo, né? Então, isso ninguém tira, né? Você, desde os primórdios, você tem que entrar, conhecer e tal. Eu até hoje, assim, me considero um aprendiz, né? Como eu te falei, você chega num determinado segmento, cara, você tem que ter humildade para chegar lá e falar, cara, eu estou aprendendo, né? E vou aprender o melhor possível e, eventualmente, eu vou falar umas besteiras, né? Porque, putz, a gente não sabe tudo, né? E vamos embora, vamos corrigindo, vamos bater cabeça e vamos corrigindo, né? Então, minha visão é um pouco dessa, viu, Alex? Perfeito, perfeito. Bom, você comentou um outro negócio interessante, eu estou pegando uns ganchos aqui, né? Beleza. Até para explorar. Você falou das decisões, né? Então, assim, você fez uma decisão no início, relativamente da sua carreira, né? Tinha 10 anos de NEC, né? E saiu de uma empresa multinacional japonesa, numa posição, né, de alta gestão, com visibilidade internacional, né? Provavelmente com remuneração, né, já no ápice aí, né? E aí recebe um convite para uma empresa fantástica, né? Quando você fala de Algar, você elogiou muito, e eu assino embaixo, tenho um orgulho muito grande, uma gratidão muito grande de ter participado ali um pouco, aprendi para caramba, e talvez a minha veia de empreendedor, né, que você está comentando, vou fazer até uma parte aqui, uma entrevista, eu acabo contando aqui, mas eu me lembro de um programa que existia Talentos em Desenvolvimento lá, que eram Exato. 2 anos que um grupo de pessoas eram escolhidas nas empresas lá da holding e tinham lá uma jornada de empreender. Diziam que a ideia é que esses caras fossem os caras do futuro do grupo, tá? Enfim. E aí me escolheram lá e eu fui fazer parte desse grupo, né? Eu estava na Telecom. E a primeira aula foi com o doutor Luiz, né? E o doutor Luiz, assim, eu não esqueço disso nunca, né? E eu digo, inclusive, que a Ativas, né, que hoje é Som da Ativas, Sim. ela saiu um pouco daí, né? Por quê? Porque o doutor Luiz, o que ele falou lá? Olha, nós estamos pensando em fazer IPO, mas eu não vou pegar dinheiro de IPO para pagar a dívida. Tragam novos negócios. E aí ele estava lá naquela antiga Unialgar, né? Naquela, falou, Isso. essa empresa aqui, ó, que era a CS na época, né? Não era ainda nem a Tech. Até que, aham. Essa empresa aqui foi ideia de um associado, que hoje é o presidente, que era o Divino, né? Aham. Hoje é o presidente que saiu aqui, então, assim, traga boas ideias. Aí a gente começou já a ficar empolvorado, né? Quem tem esse perfil. Tá bom, doutor Luiz, mas ideia de quê? Né? De quê? Aí, é engraçado lembrar disso, eu estou falando. Aí ele falou assim: trago ideia na área de agronegócios, porque o futuro do grupo é nisso aí. E eu saí de lá, cara, eu saí de lá completamente alucinado. E eu fui buscar um projeto na época de meio ambiente, cheguei a apresentar para o grupo, né? O grupo não teve interesse, enfim, mas eu levei lá, apresentei. Na época com o Votorantim, cara, e esse projeto ele andou. O grupo não quis, eu levei para um outro grande grupo, o outro grande grupo fez uma due diligence, era um investimento bom na época, assim, de 20 milhões, de um equipamento para fazer compostos naturais, para produzir pallets com produtos orgânicos. Olha só, o grupo não quis. Eu levei para o outro grupo, e aí, cara, na reta final tinha um cientista lá que, infelizmente, foi o elo fraco lá, e aí deu para trás. Mas eu não aguentei voltar mais e trabalhar como gerente comercial. Falei, cara, tem que montar um negócio. E o negócio de data center na cabeça, fui lá e fiz o bicho, chamei o Antônio Felipe, né? Tal. Cara, me ajuda aqui. Cara, olha onde é que nasceu o troço. Lá no Doutor Luiz. Então, na hora que você fala. Ele é um mestre mesmo nessa. É impressionante, impressionante. Assim, eu não tive a oportunidade de falar para ele, não tinha na época, né, muita proximidade, mas se um dia eu tiver, né, de falar para o doutor Luiz, aquela aula do senhor sobre empreendedorismo, o senhor não sabe a confusão que o senhor arrumou na minha vida. É isso E mesmo. aí, voltando, né, nesse gancho aí, né, porque ser empreendedor, né, ou empreender, não necessariamente ser um empresário, mas empreender,
está associada à coragem, né? A tomar decisões. E você tomou uma decisão, né? Por mais que seja um grupo bacana que você conta a história depois que você passou, mas antes eu não sabia, né? É isso mesmo. Você tinha Na hora que que. você vai, você está no escuro, né? Você está no Aliás, escuro. Alex, eu acho que isso daí também é um pouco de perfil, né? Tem pessoas que preferem mais estabilidade, não, né? Não sair muito da zona de conforto. Eu me provoco sempre a sair, né? Isso foi um exemplo, mas assim, hoje, né, nesse momento que eu estou vendo, é outro risco, né? Porque assim, eu estou indo para uma empresa de saneamento e eu estou efetivamente desenvolvendo um projeto que a gente está levando ao conselho, né, estruturando esse business plan, levando ao conselho para ver se aprova. E ele pode aprovar, e aí, puta, vamos embora, vamos, né, deitar o cabelo e vamos embora, ou não. Ele pode simplesmente falar, puta, bacana, mas esse projeto não tem muito a ver, ou não deu liga tal. E acabou minha vida, por exemplo, ali na Iguá, né? É um projeto de risco, né? Mas assim, isso me motiva, né? Assim, olhar um pouco nisso daqui. E de novo, não tem o certo e não tem errado, né? Eu acho que tem as pessoas com perfis assim, mais de vamos tocar o bumbo normal e manter o status aqui. E tem aqueles lá de, puta, vamos fazer um negócio diferente, vamos aventurar, e se não der, a gente quebra a cabeça e vamos para o outro, né? E, e eu acho que o meu é mais desse lado, né? Então, mas eu acho que assim, esse lado desse empreender é muito bacana. E como você falou, acho que a Algar deu muita liga nisso na época, né? Você comentou desse programa, mas tem um outro que você deve se lembrar, que também assim, era uma visão do próprio Dr. Luiz, que é fantástico, o Algar 2100. Eu lembro perfeitamente que ele falava para a gente, assim, e eu na posição de VP, alguns algares de 2100 eu acabei estruturando, né, até pela posição que eu estava lá, tinha que fazer isso daí, mas a frase dele era o seguinte, olha, vamos fazer uma visão 2100. 2100, eu não vou estar aqui, você não vai estar aqui, ninguém vai estar aqui, então a gente não precisa ficar amarrado assim, pô, eu vou perder meu emprego, vai mudar. Não, pensa que assim, a gente não vai mais estar aqui, né? Então a gente pode pensar livremente. Então ele dava total liberdade para você pensar e trazer inovações para o grupo, né? E trazer isso daí que você falou assim, empreender não é simplesmente você abrir uma startup, é você eventualmente fazer o intraempreendedorismo, que é uma outra forma de empreender, né? Você pode ter o intra e o inter, né? E então isso acho que é bacana também, né? Mauri, querendo trazer um pouquinho para a vida pessoal, nessa questão de empreender, algumas coisas que eu costumo dizer aqui, né? A gente pode fazer a escolha que a gente quiser, né? Graças a Deus, o famoso livre-arbítrio aí, né? É o poder da decisão que a gente tem. A gente faz para a nossa vida, né? O que a gente quer, todos nós temos 24 horas do dia, né? É uma coisa democrática, né? Ninguém tem mais do que o outro, então você escolhe o que você vai fazer. Mas a colheita é obrigatória, né? Então, você planta a semente que você quiser, você escolhe, mas a colheita é obrigatória, né? Então, assim, se você fizer boas decisões, né? Boas escolhas, naturalmente você vai. O que, que você o que, que você falaria, né, com essa sua vivência, né, para as pessoas que têm uma dificuldade de tomar decisão, né, que postergam, né, a decisão ao máximo em função do medo de tomar decisão, né? O que, que você falaria para uma pessoa dessa? Olha, eu sou muito assim de respeitar um pouco, de novo, né, o estilo de cada um, né? Cada um tem um estilo. Tem alguns mais arrojados e que mergulham de cabeça e outros procrastinam, né? Talvez seja essa a palavra, né? Ele sabe que pode ou deve tomar alguma decisão, mas acaba postergando, né? O que eu costumo dizer é o seguinte: às vezes é importante sim você estudar, analisar, mas às vezes esse tempo de maturação dentro da sua cabeça, de tomar uma decisão, de falar, eu vou partir para esse lado ou não, o mercado muda, né? O mercado muda. E às vezes eu faço algumas palestras sobre inovação e a gente tem visto assim o tempo de maturação, né? Assim, eu tive uma inovação,
o tempo que ele permanece na liderança, porque ele fez alguma inovação, ele está diminuindo cada vez mais. E hoje, o diminuindo, às vezes tem assim, eu consegui um diferencial com relação ao meu concorrente, ou achei uma ideia aqui fantástica, mas assim, daqui a pouco tem 10 mil caras pensando a mesma coisa e fazendo, né? Então, esse tempo que você está segurando, você perdeu a oportunidade, né? Você perdeu, assim, eu deveria ter feito e não fiz, né? Então, esse deveria acaba te tirando, às vezes, até do jogo, né? Porque você fala, puta, eu pensei disso, mas... E aí eu costumo dizer, né? Uma ideia, né? Não é uma ideia enquanto você não colocar em ação, né? Então, por isso que chama inovação, né? Porque inovar, tá bom, eu tive uma ideia e eu estou inovando aqui, mas se eu não colocar ação, ele não vira uma inovação, né? Ele fica lá no inovar, eu pensei, idealizei, ficou lindo, tal, mas se eu não colocar numa ação, perdi o tempo, perdi o time e posso até ser colocado para fora, né? E isso eu digo, como você comentou, acho que não só na vida profissional, mas próprio pessoal, né? Tem muita gente que fica lá pensando, pô, será que eu devo casar? Será que eu devo ter um filho, né? E fica naquela, assim, vou planejar, vou fazer, e a hora que vê, o tempo passou, né? É muito difícil. Mas, de novo, voltando à minha fala inicial, eu costumo respeitar muito, porque a gente sabe que cada um tem um estilo, né? Então, tem que respeitar o estilo, mas cada vez mais você tem que ficar atento aos movimentos, né, de mercado. E, assim, procrastinar é sempre ruim, né? Porque você vai acabar ficando... me arrependi por não ter feito, né? Então, assim, você nem sabe se ia dar certo ou não, né? E eu já prefiro, acho que assim, puta, eu me arrependi porque eu fiz, puta, deu errado, né? Não deu certo, mas tudo bem. Pelo menos vamos para a próxima, né? Então eu me arrependo por uma coisa que foi feita, né? Um pouco Perfeito. Maurício, só para acabar, então, tem um assunto que surgiu na hora que você estava falando, né? Você contou um pouco do network que você foi construído ao longo da história, né? E falou de pessoas aí que eu conheço e algumas, né, têm visibilidade nacional e até global, né? Falou Uhum. do ex-ministro Osiris Silva, né? Falou do Luiz Alexandre, falou do doutor Luiz, né? Enfim, falou de várias... E, assim, vários outros que você não falou, né, pelas posições que você ocupou, eu tenho certeza que o calibre é pesado, né? Então o que eu queria te perguntar? Dentro da sua vida, né, você foi construindo um network, né, importante, que te dá credibilidade quando você apresenta uma ideia, ou você apresenta um negócio, ou você defende um negócio diante dessas pessoas, né? Ali tem um business, né? Tem uma planilha, tem um ROI, tem várias metodologias, mas tem um Mauri ali, né? Tem a credibilidade dele, né? E assim, nem vou perguntar o quanto que é importante a credibilidade, isso aí eu acho que, né? Mas assim, queria te fazer duas perguntinhas dentro desse contexto. Primeiro, é o seguinte: como é que você constrói seu network, ou como é que você construiu, como é que você continua construindo? E como é que você trabalha a sua credibilidade junto a esse network? É uma boa pergunta. Para mim, networking é uma coisa que tem que ser natural, o Alex. Assim, networking não pode falar assim, amanhã eu vou acordar e vou fazer networking. Networking tem que ser natural, né, do seu dia a dia. E uma coisa que eu costumo dizer muito quando eu converso, inclusive em mentorias, né, que eu faço com alguns colegas e tal, assim, o networking não pode ser unilateral, de uma mão só, né? Então, assim, de novo, eu volto para um item que eu acho fundamental no caráter de cada um, tem que ter muita humildade, né? Humildade, assim, para estar aberto para ouvir, para estar à disposição para servir, né? Networking não é assim, puta, eu estou precisando agora, por exemplo, eu estou desempregado, eu preciso achar uma recolocação. Então, eu vou começar a ligar para todo mundo agora que estão na minha lista né, da agenda aqui, para poder conversar. Pô, às vezes até funciona, mas assim, cara, é muito ruim esse tipo de abordagem. Então, assim, legal
você ter essa troca e manter essa conversa, né? O network é manter essa conversa, e a pessoa precisa de um negócio. Pô, você se coloca à disposição, né? Uma coisa que eu sempre ouvi, e assim, não de novo, é humildade na forma de agir. Independente do cargo que você está, na situação que você está, porque cargo você está, né? Você nunca você está e depois você pode não estar. Assim, eu nunca deixei de dar um retorno para uma ligação, um e-mail, né? Assim, que mandasse, nem que assim eu não pudesse contribuir, mas dar um retorno, né? Conversar, e sempre que possível, a pessoa pedindo algum apoio, você se oferecer, ou dar alternativas, ou indicar alguém que, mesmo que você não sabe, mas você conhece alguém que sabe e pode ajudar. Então, para mim, networking é sempre um negócio natural, em primeiro lugar. Segundo, eu acho que tem que ser via de duas mãos, né? Não adianta você simplesmente falar assim, agora eu vou fazer meu networking daqui para lá, né? Eu preciso, eu vou buscar. Mas e quando as pessoas te buscaram e você fala, não, puta, eu não tenho tempo, puta, eu tô atolado, não vou nem atender, né? Eu acho que é muito ruim isso daí, né? Então, e humildade para você ouvir genuinamente, né? Às vezes tem pessoas que você está conversando assim e estão simplesmente colocando para fora uma angústia, uma dúvida até profissional ou alguma coisa nesse sentido, né? E, e nesse momento você se abrir como uma pessoa que está lá para ouvir, né? Para ajudar, ou, né? De alguma forma estar presente, eu acho que isso já faz a diferença, né? Credibilidade é uma coisa que, assim, também não é que você fala assim, vou construir minha credibilidade. A credibilidade, eu acho que vem das suas ações, da sua forma de ser, né? Lógico que, né, como em tudo na vida, relacionamento é um negócio difícil, você não agrada gregos e troianos, né? Tem pessoas que vão, puta, bater muito mais o santo, vão falar, puta, afinidade legal. Tem aquelas pessoas que, puta, não, realmente você, talvez a forma de agir sua não bate, a pessoa não gosta, mas tudo bem, a vida é assim, e, né, continua, não tem problema nenhum. Então, tudo assim, para mim, é muita tranquilidade, muito levar assim, de uma forma genuína as relações, né, que se tem. Ô, Mauri, feliz demais aqui com esse bate-papo. Eu te falei antes, né? Falei, cara, é um MBA expresso, assim. E eu vou guardando, sabe? E, assim, impressionante como que é, você vê conexões, assim, né? Linhas de pensamento parecidas, tendências, nessas conversas que, infelizmente ou felizmente, a gente não aprende nas escolas, né? Não tem essa abertura. É Eu verdade. gostaria muito que várias pessoas assistissem, né, essa sua jornada, porque tem muito aprendizado. E eu, particularmente, me identifico muito com o que você falou, e no final aí, essa parte de construir network servindo, para mim, é o mais importante. E não servir, um detalhe, assim, não servindo quem você tem interesse que amanhã, servindo quem aparecer, né? Exato. Tem uma. Eu falo de Deus, né? Tem gente que fala força superior. Eu acredito que existe uma lei aí, né, de que se você serve, você vai criando ali um círculo virtuoso, né? E um se ajuda, enfim, ajuda o outro. Mas é muito legal escutar isso, né? E muito feliz de te conhecer, né? De retomar esse contato. Desejo sucesso aí na Iguá, né? Que seu projeto seja aprovado e, enfim, né, que dê tudo muito certo lá. E é isso aí, cara. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida aí cada vez mais, sua esposa, seus filhos, seus negócios aí, tá bom? Um abração, muito Muito obrigado. obrigado. Eu agradeço demais a oportunidade, cara, e eu fico feliz em poder contribuir aí com o seu projeto também. E fico à disposição para a gente continuar esse bate-papo e essa interação, como você falou, talvez tenha ficado um pouco morna e a gente vai retomar. Um abração, Mauri. Obrigado mais Valeu, uma cara. vez. Obrigado. Tchau, tchau.